De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, os bandidos emparelharam o carro com o carro onde estava a vereadora e fizeram os disparos, atiraram. Foram pelo menos 9 tiros, 4 atingiram a cabeça da vereadora. Era por volta de 9h30 da noite aqui no bairro do Estácio, na região central da cidade. E lá se vão exatos 3 anos e 4 meses do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista da vereadora. Apesar da comoção internacional provocada pelo crime no dia 14 de março de 2018, até agora ninguém sabe quem mandou matar Marielle. Mas de tempos em tempos esse quebra-cabeças ganha um novo elemento. O mais importante até agora foi a prisão dos 2 homens suspeitos de executarem o plano. Rony Lessa é um sargento aposentado da Polícia Militar de 48 anos. Elcio de Queiroz, de 46 anos, é um ex-PM, expulso da corporação em 2015, depois de ser preso numa operação contra uma milícia. As prisões de Rony Lessa, apontado como o autor dos disparos, e de Elcio Queiroz, suspeito de dirigir o carro usado no crime, ocorreram em março de 2019. Graças a um minucioso trabalho de investigação criminal conduzido pela força-tarefa criada no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas a apuração prossegue. Até porque, como lembrou a Ágata, a viúva do Anderson Gomes, no dia da prisão dessa dupla, isso não resolveu o caso. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e resolvida para que ponha um ponto final também no nosso sofrimento e na situação que a gente passa. Mas esse sofrimento ainda não acabou. Rony Lessa e Elcio Queiroz continuam presos em unidades federais de segurança máxima e devem ser levados em breve ao tribunal do júri. O problema é que, passados mais de 2 anos dessas prisões, sabe-se muito pouco sobre o que aconteceu depois. Os investigadores ainda não chegaram aos mandantes do crime. A arma usada para matar Marielle também continua desaparecida. E agora, 2 das mais importantes investigadoras pediram subitamente para deixar o caso. Simone Sibilio e Letícia Emily estavam à frente do inquérito desde setembro de 2018, 5 meses depois da execução. O Jornal Nacional apurou que as 2 promotoras reclamaram de interferências externas nas investigações. Segundo fontes, a insatisfação começou quando a viúva do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, quis fazer uma delação premiada revelando informações sobre homicídios, contravenção e ligações de políticos com criminosos no Rio de Janeiro. Agora, só isso justifica as decisões de Simone Sibilio e de Letícia Emily de abandonar a apuração sobre os mandantes do assassinato de Marielle? Dos investigadores que atuaram nas prisões de Rony Lessa e de Elcio Queiroz, quem ainda continua no caso? E até onde se sabe sobre o avanço da investigação? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os repórteres Chico Otávio e Vera Araújo, que acompanham o caso de perto desde o dia da tragédia. Fique com a gente. Chico Otávio e Vera Araújo, começando por você, Chico. Para a gente começar a entender esse assunto, que é muito complexo, quem são as promotoras Simone Sibilio e Letícia Emily e qual a importância delas no caso Marielle? Letícia Emily e Simone Sibilio eram promotoras que já tinham alguma experiência na área criminal, né? E em setembro de 2018, elas assumiram a investigação do caso Marielle e foram nessa condição, a Letícia como responsável por uma procuradoria de investigação criminal e a Simone como coordenadora do GAECO. Elas cuidaram dessa investigação do caso Marielle, inclusive a prisão do Rony Lessa, o executor, até o final do ano passado, quando elas colocaram seus cargos à disposição em decorrência da troca do Procurador-Geral de Justiça, porque assumiu Luciano Matos. Elas chegaram a ficar algumas semanas afastadas do caso Marielle e foram convidadas pelo novo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, a reassumir essa investigação, não mais como GAECO, e sim integrante de uma força-tarefa que ele criou especificamente para cuidar do caso Marielle.
e vieram nessa condição até sexta-feira passada, quando pediram o seu afastamento. Pois é, Vera, como o Chico mencionou, esse é um desgaste que já vem de algum tempo e são várias as razões para esse desgaste. Uma dessas razões vocês revelaram nesta terça-feira, que foi um pedido de informações feito pelas promotoras à Polícia Civil do Rio de Janeiro, e era justamente sobre a atuação do Rony Lessa, um dos executores da Marielle, dentro da Polícia Civil. O quanto que isso pesou para que as promotoras saíssem do caso. Esse caso, o caso Marielle, sempre foi um caso muito sensível. As investigações sempre foram bem complexas, né? Até porque a gente, voltando antes mesmo de as promotoras assumirem o caso em setembro, você observa que havia muitos sinões com relação à parte da perícia, a dificuldade de chegar à munição, de onde veio a munição, aí chegou uma munição que era da Polícia Federal, enfim. Isso mostra como o crime foi tão bem planejado. Os assassinos não agiram de forma improvisada, planejaram a ação. Os investigadores dizem que o atirador sabia usar bem a arma, uma pistola calibre 9mm. Então, houve várias nuances nesse aspecto, várias dificuldades em que, a partir do momento que elas entraram, elas conseguiram, aos poucos, desbravar, né, esse caso, né, por ser uma coisa, como eu falei, bem complexa. O desgaste em si, o que a gente observa é que houve um mal-estar. Quando o Luciano Matos, né, o Procurador-Geral de Justiça, entrou logo no início desse ano, ele tirou, né, a Simone Sibílio, que era a coordenadora, né, e o caso ficou meio que sem saber para onde ir. Elas não foram logo de imediato chamadas para continuar no caso, né. Então, naquele momento ficou bem claro, né, que elas não iam ficar por algum motivo, né, houve uma certa dificuldade, porque não foi criado nada específico, elas não foram chamadas de imediato, e por pressão até da família, por pressão da sociedade, elas retornaram, né, e porque o próprio Procurador-Geral de Justiça criou a força-tarefa do caso Marielle Anderson, né. Então, elas retomaram. Quando elas retomaram, elas voltaram, começaram com quebras telemáticas, voltaram a todo vapor. Só que esse a todo vapor demandava, né, que elas tomassem também medidas mais complicadas que deixavam a Polícia Civil, de certa forma, desconfortável. Foi aí que foi mandado esse ofício, né, em março, foi o material que nós publicamos na matéria desta terça-feira. E nesse ofício causou um desconforto porque elas queriam saber justamente quais foram as delegacias que Rony Lessa trabalhou como adido, que é uma espécie de policial emprestado, porque ele é sargento da Polícia Militar, então ele trabalhou emprestado para a Polícia Civil em delegacias bem, digamos, prestigiadas, né? Porque eram delegacias também que lidavam com narcotráfico, né? Naquela época não se falava tanto de milícia, né? Não havia esse combate à milícia, né? Então, eram delegacias importantes e sensíveis. E nisso não era só o Rony Lessa, ele ia com outros policiais militares que formavam uma espécie de núcleo duro, né, de adidos, de policiais militares cedidos, que justamente eram tipo o pau para toda a obra, digamos assim. Nesse tipo de trabalho, eles trabalharam especificamente para alguns delegados, especificamente, e esse tipo de formação tão delicada foi que as promotoras pediram no meio desse ofício, e que só parte desse ofício foi respondido. Mas esse ofício causou realmente um mal-estar dentro da própria corporação, da própria Polícia Civil. Ou seja, elas queriam uma espécie de escanear Rony Lessa dentro da Polícia Civil e as suas ramificações dentro da Polícia Civil. Foi nisso que começou a ter essa situação mais delicada, né? Daí a informação que está circulando, né, nos bastidores de que houve uma interferência externa dentro do Ministério Público, especificamente na força-tarefa de Marielle Anderson. A gota d'água para que as promotoras pedissem o afastamento do caso foi o acordo de delação premiada da viúva de um outro personagem, o capitão Adriano da Nóbrega, que era um dos chefes do escritório do crime, o grupo de milicianos ligado aos executores da Marielle. A operação foi em fevereiro, num sítio na cidade baiana de Esplanada. O ex-capitão do BOPE estava foragido havia mais de um ano, acusado pelo Ministério Público do Rio de chefiar uma milícia e um grupo de matadores de aluguel.
O que houve? Por que essa delação não caiu exatamente nas mãos das promotoras que, afinal de contas, cuidam desse caso já há muito tempo? O que aconteceu é o seguinte: a viúva do miliciano Adriano, né, da Nóbrega, né, a Júlia Lotufo, ela veio assim de uma hora para outra, quando até esse caso, principalmente o caso do mando, né, que chama do mandante, né, que ela estava investigando do caso Marielle, já estava tendo meio que uma finalização, digamos assim. Parece que surgem esses obstáculos, né, assim, do nada. E a viúva de Adriano também surgiu assim de forma estranha, do nada, e caiu no colo da Polícia Civil, digamos assim, né. A delegada levou a viúva até o secretário de Polícia Civil, né, Alan Turnovski, e que chegou ao Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, dizendo que chegou essa nova testemunha, né, essa pessoa que queria passar uma série de informações mediante uma colaboração. Para fazer uma colaboração, obviamente que você tem que seguir os trâmites, né, do termo dessa colaboração, né, tem que oficiar a justiça. Então são coisas que são bem complexas, né. E num primeiro momento, segundo informações que Chico Otávio e eu recebemos, a Júlia Lotufo queria conversar com as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emily sobre o caso, todos os casos, não só o caso Marielle. Só que, obviamente, os promotores, não, nós cuidamos do caso específico do caso Marielle. Então, as informações que você quiser passar para a gente, obviamente, vai passar. Isso, pelo menos, foram as informações que chegaram até o nosso conhecimento. E as tratativas para esse termo de colaboração estavam até sendo conduzidas pelas duas promotoras. Até que, do nada, né, o Ministério Público, né, no caso, na figura do seu Procurador-Geral de Justiça, determinou que o promotor natural assumisse o caso. Então, isso causou muita estranheza, inicialmente, né? Então, é ter nesse pé a situação no momento, né? Esperando ver o que a viúva de Adriano da Nóbrega tem a falar sobre o caso Marielle. Pois é, Chico, o que a gente tem de informações? Ela já demonstrou ter algum tipo de indício que pode levar aos mandantes desse crime? E uma outra coisa, até que ponto essa desavença em relação à delação da Júlia Lotufo pode ser utilizada como um argumento justificável para a saída de duas das mais importantes promotoras, portanto investigadoras desse caso, o que pode colocar inclusive a investigação em perigo, né? Maltic, antes de entrar nesse conteúdo, só lembrar que de delegados responsáveis pelo caso Marielle foram 4, né? Giniton Lages no primeiro momento, depois veio Daniel Rosa, até pouco tempo atrás Moisés Santana e agora Henrique Damasceno. E no Ministério Público vai ser a terceira troca. Homero Freitas, o promotor no primeiro momento, depois na sequência Simone Sibílio e Letícia Emily, e agora alguém que vai ser nomeado pelo PGJ. Cara, assim, é lógico que todo mundo tem competência, delegados e promotores, eles têm formação e experiência, não vou discutir, mas é óbvio que toda essa mudança, né, eu contabilizo aqui 7 mudanças no total, isso traz uma descontinuidade. E claro que isso vai acabar trazendo também um prejuízo às investigações. Bom, quanto a Júlia Lotufo, lógico, a gente não tem acesso ao conteúdo da delação, até porque eu acho que isso já é algo em andamento. Mas, se a gente raciocinar que ela foi levada às promotoras do caso Marielle, é óbvio que ela está contando alguma coisa, né, que ela ouviu dos integrantes da organização criminosa liderada pelo Adriano Magalhães, né, o companheiro dela, ela ouviu alguma coisa referente ao crime da Marielle. É evidente. O que a gente não sabe. E mais, ela deve ter muita informação sobre a própria quadrilha, né, a milícia de Rio das Pedras, o escritório do crime, né, e as suas execuções, evidentemente, e logicamente também deve ter um conteúdo político, porque ela própria foi funcionária da LERJ e o Adriano teve a mãe e a ex-mulher empregadas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O Ministério Público afirma que o miliciano também se beneficiou de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual. A ex-mulher e a mãe de Adriano trabalharam no gabinete. O promotor natural
do processo criminal contra a Júlia Lotufo, certamente, né, com todo respeito ao profissional, é alguém que desconhece completamente os vários volumes, as centenas de páginas da investigação da Marielle. Então eu pergunto, como é que ele vai conseguir confrontar o que ela está trazendo com as provas para saber se Júlia Lotufo está dizendo efetivamente a verdade? A mesma coisa eu digo da CIAF, né? A CIAF é uma delegacia basicamente especializada em investigar crimes do colarinho branco. Nada sabe sobre Marielle. Como é que ela vai confrontar as informações da Júlia? Eis a polêmica. Eu gostaria de fazer até uma outra observação da importância dessa saída delas em relação também à defesa, no caso, durante o julgamento de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que deve ser marcado ainda para esse ano, nos próximos dias. Por unanimidade, os desembargadores decidiram que Rony Lessa e Elcio de Queiroz vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Os dois são acusados por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emboscada, sem dar chance de defesa às vítimas. Acontece com a pessoa, o próximo promotor vai ter muito trabalho, porque ele vai ter que, assumindo a força-tarefa do caso Marielle Anderson, ele vai ter que estudar muito bem o processo num curto período de tempo. Nós já estamos em julho, vamos de novembro, de repente até novembro esse julgamento, ou até dezembro, mais tardar, ser marcado, e você precisa estar muito bem preparado, justamente por ele ter essas idas e vindas processuais, de obstáculos que aconteceram, e detalhes que muitas vezes você vai precisar confrontar lá. Vai ser uma guerra vai ser um júri de guerra. Eu ousaria dizer que vai ser um júri histórico, um dos mais importantes que o Rio de Janeiro já teve. Então, o promotor do júri, nesse caso, ele vai ter que estar muito bem preparado, porque essa saída delas provavelmente pode também beneficiar os réus Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Agora, Vera, então uma impressão sua, que você que acompanha esse caso há tanto tempo junto com o Chico. As promotoras também sabem isso que você está nos dizendo. Elas sabem do risco que a investigação corre com a saída delas. Elas também acabam investigando e descobrindo mais coisas sobre a relação da Polícia Civil com o crime, da relação eventual de policiais com a contravenção e por aí vai. Por que elas saíram, se elas conhecem as consequências desse fato e elas saíram por conta própria? Tudo indica, Malti, que a gente, obviamente, que são informações que eu e Chico temos de fontes, de dentro das duas instituições, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, que a situação ficou insustentável para elas, até porque você precisa do apoio da sua instituição, E, ao que parece, não houve esse apoio. No momento em que você está resolvendo uma delação premiada, os trâmites, e você acaba sendo alijado desse processo, e no momento que você está mexendo em vesperos, porque obviamente que esses ofícios incomodaram tanto, e obviamente deve ter algum material muito importante nesse processo, no caso no inquérito, para chegar ao mandante das mortes de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Então, elas devem estar incomodando. Se você não tem o apoio da sua instituição, você pode até correr risco de, algum risco de algum tipo de ameaça, Então, a gente não pode esquecer desse ponto. Você tem que ter o apoio da sua instituição até o fim. Nós vimos que o Procurador-Geral de Justiça deu uma nota para a imprensa, dizendo que elas que tinham que explicar por que elas estavam saindo. Então, nos corredores, o que se comenta é que elas praticamente estão sem o apoio da instituição, Então, diante disso, você tem que observar, quais são as cenas dos próximos capítulos. Realmente é complicado você ficar num processo desse sem o apoio da sua instituição. Como é que fica, Chico, agora dentro do Ministério Público esse caso? Quem é que assume? Como é que fica o caso dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro? Olha, é óbvio que o Procurador-Geral de Justiça vai ter que escolher alguém com muita experiência e alguém que já tenha tido algum contato com essa investigação. Qual é o momento da investigação? Além daquilo que a Vera falou muito bem, o Ministério Público precisa preparar um promotor ou promotora para fazer uma boa sustentação oral no julgamento de Rony Lessa e Elcio Queiroz, dos dois executores, e ao mesmo tempo, esse mesmo promotor ou promotora precisa
continuar as investigações, esse inquérito que ainda está em aberto, na direção do mando, né? Já se sabe, evidentemente, que o crime tem uma conotação política, o crime já é mais ou menos também consenso, ele resvala nas organizações milicianas do Rio de Janeiro. Agora, o grande desafio dessa investigação é fazer a ligação que falta entre esses dois executores e os mandantes, né? E muito provavelmente com uma cadeia de intermediários no caminho. Esse é o grande desafio, ao meu ver, do futuro responsável no Ministério Público pelo caso Marielle. Agora, Vera, tem alguém que continua nesse caso com o DNA de toda a história, que está desde o início até o momento auxiliando nessa investigação? Ninguém, não, Chique. Eu posso estar errada, pode ter, de repente, um secretário, quem sabe? Eu estou falando secretário, assim, um secretário de da promotora, ou, assim, mas não alguém de frente mesmo, um promotor ou um delegado. Todos foram trocados. Então, atualmente, a gente não tem ninguém com DNA, não. As pessoas vão ter que ter tempo para ler, porque uma coisa que é importante se frisar é que o caso Marielle e Anderson já tem mais de 40 volumes, então vai ser um trabalho hercúleo, sem contar as telemáticas, as gravações, todas as pessoas que foram ouvidas, vai ser um trabalho bem complexo. O que eu espero é que a próxima resposta que a gente busca, que é quem mandou matar e qual a motivação desse crime, não demore um tempo parecido com isso. Vera, o que aconteceu depois da prisão do Rony Lessa e do Elcio Queiroz? O que a gente descobriu de novidades sobre o possível mando? Quais são as principais linhas de investigação nesse momento? E a pergunta mais difícil de todas, naturalmente: quanto que a gente está distante da descoberta do mandante do assassinato da Marielle e do Anderson? Essa parte mais complexa, né? Até porque 3 anos e 4 meses, né? Foi em março, né, de 2018. E quanto mais distante, né, existe aquela máxima, né, crime, você tem uma grande possibilidade de conseguir elucidá-lo quando você age de imediato, né, a partir das primeiras horas, né, depois do assassinato. E o que a gente vê é que o tempo está passando, né, e essas 7 mudanças, como o Chico comentou, né, entre delegados e promotores, isso tudo acaba dificultando mais, é mais tempo. Agora, logo depois que a parte da execução foi definida, né, e se partiu para saber o mando, né, foram vários passos que foram dados, desde novos depoimentos foram prestados, foram reinquiridas várias pessoas que tinham sido ouvidas no início, né? Isso tudo para tentar chegar a um ponto. Até na cadeia se buscou informação, né? Para ver se alguém de lá vinha algum tipo de informação sobre esse mandante. E hoje a principal dificuldade é realmente estabelecer esse link entre Rony Lessa e o mandante, né? Eu não posso dar mais detalhes, justamente porque é um trabalho que praticamente já foi concluído por pelas promotoras, enfim, e é bom falar pelo delegado de homicídios Moisés Santana, mas acontece que a gente tem também o segredo de justiça do processo e temos que aguardar. Mas houve um avanço, sim. A gente não pode esquecer que outros crimes aconteceram, que provavelmente, nós até fizemos uma matéria recente falando de homicídios que nunca foram elucidados, que podem ter algum tipo de ligação com Rony Lessa, e que a partir desses crimes que aconteceram, muitos deles ligados à contravenção, e eu faço até um parêntese aqui nessa fala, porque muito se diz do perigo das milícias, dos milicianos, mas tem uma coisa bem especial nesse tocante, que a contravenção tem uma força enorme no Rio de Janeiro. E eu ousaria dizer que ela quem dá força por boa parte dos milicianos, principalmente para os matadores de aluguel. Não à toa, Adriano da Nóbrega era chefe do escritório do crime, de um grupo de matadores de aluguel. E esse grupo de matadores de aluguel tinham como principal cliente, digamos assim, a contravenção. É nesse tocante que eu chamo a atenção que o crime de Marielle pode ter uma ramificação muito maior, que pode chegar a situações inimagináveis, né? Então, esse é um ponto muito
sensível da investigação. Eu acho que nós chegamos a esse ponto sensível e não à toa elas pediram para sair. Então, eu acho que está próximo, Maltic, a partir da investigação que foi feita, né? Eu acho que a gente pode ter uma surpresa aí, mas eu não sei até que ponto isso vai ser mantido, porque agora o grupo, a força-tarefa do caso Marielle Anderson está sem comando, né? Vera Araújo, Chico Otávio, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada aí, Maltic, Carolina. É sempre bom ajudar aí as pessoas a entenderem melhor esse caso tão intrincado. Obrigada. Quero agradecer também. Foi uma honra participar, Maltic. Valeu também para a Carol. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!